Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os comandos básicos, conceitos, básicos do R. Então, como eu comentei com vocês no último vídeo sobre as estruturas de dados, então a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais sobre as estruturas, tá? Vamos começar a ver vetores. Então, vamos ver alguns conceitos sobre vetores, tá? E é importante que esses conceitos vocês levem com vocês, porque muitos desses conceitos que a gente vai ver, eles são aplicados às outras estruturas também, tá? Uma coisa só que eu queria deixar registrado aqui, que já me perguntaram, que o pessoal assistiu as minhas não é aulas, né, mas uns comentários, né, sobre aquela playlist que eu tenho com o ECA, que o ECA tem tem o conjunto de dados dele que vem no pacote de instalação, né? E me perguntaram se o R não tem. O R tem também um pacote de dados, tá? Que já vem pré-instalado que vocês podem usar. Quem lembra lá daqueles que eu utilizei, ele tinha o ECA tinha o conjunto íris, né? Aqui também tem. Então, se vocês quiserem utilizar o conjunto íris, basta digitar na tela íris, já aparece ali, ó. E aqui vocês carregam todo o conjunto, tá? Então, o R tem vários conjuntos. Se vocês quiserem dar uma consultada, digite em data e aqui vai puxar todos os conjuntos que tem na instalação, tá? Todos os conjuntos vocês podem utilizar para treinar os algoritmos de vocês, fazerem experimentos, tá? Ou simplesmente testarem. E embaixo aqui tem um comando que este comando aqui é para buscar todos os pacotes disponíveis, tá? E esses os de cima, que estão em cima aqui, que foi listado pelo data, tá? Ele é, como que eu vou dizer? Ele é são os que vêm pré-instalados, tá? Então esse conjunto aqui, deixa eu digitar aqui, packages ponto packages, ele vai puxar todos os conjuntos que estão disponíveis, tá? Então all available true, então vai puxar uma relação bem extensa, que ele diz que o dataset não foi encontrado, vamos ver, acho que tem um erro no comando. Tem um erro no comando que é aqui. Se vocês virem com no direcional de vocês aqui na linha, ele busca os últimos comandos que foram digitados, tá? Tem um erro ali que era E. E aquele busca tem uma lista bem maior, ó. Só dá pra ver pela barra de rolagem, ó. Então esses conjuntos aqui vocês podem fazer o download deles também, tá? É só para mostrar para vocês que eles têm vários conjuntos de dados aqui que vocês podem utilizar, tá? Mas não vamos nos deter muito nisso aqui. A gente vai utilizar esses conjuntos de dados mais à frente, nos exercícios talvez intermediários e na parte de algoritmos, tá? Então deixa eu fechar aqui, vou dar um Ctrl L. Vamos abrir lá o nosso, vamos ir pela raiz de diretórios mesmo aqui. Área de trabalho, Portugal Studio, aqui, nosso velho e bom script. Tá, já deixei algumas coisas fáceis aqui, fáceis não, já digitadas, né, para facilitar um pouco a nossa vida, tá? Então deixa eu comentar um pouquinho sobre vetores, tá? As declarações de vetores, elas são estruturas bem parecidas para quem já trabalhou com quem já trabalhou, né? A lógica de programação ou com programação em si propriamente dita, tá? As suas declarações vão ter um pouquinho de diferença, como é comum, usual em linguagens de programação, né? Cada uma tem a sua síntese, sintaxe diferente, né? Então, o que a gente pode dizer que um vetor permite armazenar um conjunto de dados do mesmo tipo, tá? Não é nada de novo para nós. O que mais que a gente pode dizer? Que a atribuição de valores, né, em um vetor se dá através da síntese C, tá? Então, vocês podem ver aqui
tem um C na frente, tá? Esse C aqui vem da palavra de inglês que é concatenação ou concatena, tá? Então o que ele faz na verdade esse C? Ele pega os valores que vocês estão digitando dentro do parênteses e concatena tudo dentro de um vetor, tá? O que mais que a gente pode dizer? Que o conjunto de valores é listado e separados por vírgula, tá? Então deixa eu botar uns exemplos aqui para vocês. Então eu criei um vet aqui, tá? Que vai receber a concatenação dessas duas strings aqui, ou caracteres, né? Essas são algumas, tá? Então se eu der um Ctrl Enter aqui, já criou a minha variável aqui, ó. Eu posso visualizar ela. Então vou digitar um vet aqui. Tá lá, ó. Essas são algumas strings, tá? Então o vet2 aqui é um tipo double, porque tenho 1, vírgula, separo o próximo elemento do vetor 2.5, vírgula, próximo elemento do vetor 4.5, tá? Deixa eu criar esse elemento aqui. Se eu vier aqui no vet1, Ctrl Enter, tá aqui o meu conjunto aqui embaixo. Então 1.0, 2.5, 4.5, tá? Eu posso colocar, como a gente já viu integer, né? Eu posso colocar um L para ter números inteiros em vez de doble, tá? Então posso criar um vetor aqui. Então 1L, 6L, 10L, tá? Então vou criar um vet2 para me visualizar o vet2 aqui. Tá ali o vet2 ali embaixo, 1, 6 e 10, tá? Posso criar um vetor com valores booleanos, tá? Então true e false. Posso colocar um T só para true e um F só para false, tá? Então tá ali um vet3, tá mostrando o meu vetor ali embaixo, tá? Então o importante é isso aqui, que os vetores eles têm os mesmos tipos de elementos, tá? Eu posso utilizar essa função aqui typeof. Eu digito, passo como parâmetro, né, o vetor, que ele vai me dizer que tipo de elemento contém esse vetor, tá? Eu vou colocar outro aqui só para a gente testar. Typeof. Qual que a gente pode passar aqui? Vamos passar o vet3, que é boolean. A gente já tem o nosso vet3 aqui. Logical, tá? Então bem como está aqui, true e false, tá? Então typeof é para vocês verificarem, né? Para vocês poderem verificar o tipo de elemento que tem o vetor, tá? Agora vamos fazer algumas coisas mais legais. Eu estou criando um vetor aqui 4, tá? Eu ia usar um conjunto de dados, mas eu não vou usar, porque esse conjunto de dados ele é, por isso que eu até comentei do conjunto de dados, né? Antes, porque esse conjunto de dados é um vetor, mas eu resolvi criar um aqui já para mostrar algumas coisas diferentes, tá? Então esse vetor aqui ele está recebendo uma sequência, sec, quer dizer sequência, tá? Entre parênteses aqui, eu passei 3 parâmetros. Então, from, da onde que ele começa, ou da onde que ele vem, né? Ele começa em 1, by, né? Ele vai de 7 em 7, então ele vai variar de 7 em 7. E o tamanho dele é 100. Então, um vetor de 100 elementos, começando no 1 e está variando de 7 em 7. Ou uma PA para os matemáticos de plantão. Então, criei. Se vocês virem aqui do lado, aqui foi criado o meu vet4 aqui, ó. É do tipo numeric, né? Eu vou dar aqui já tenho o meu vet4 aqui. Eu vou dar um Ctrl Enter aqui, só para mostrar aqui embaixo, ó. Então tá aqui todos os meus valores. Então 1, meu primeiro valor é 8, 1, depois 8, 15, variando de 7 em 7, tá? Como que eu posso trabalhar com vetores, tá? Eu posso acessar um vetor pelo índice, por exemplo, vet4, vou passar o vetor 4, que é esse vetor, e eu quero acessar o índice 5, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, teria que ser o 29. Se eu der um Ctrl Enter, aqui, 29, tá? Vetores, os índices começam em 1, tá? Então, começa em 1
e vai até o último que foi digitado. Então vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu posso acessar vários valores, né? Também. E aí o que eu faço? Passo esses índices concatenados aqui dentro do parâmetro de VET. Se vocês olharem, para mim acessar pelo índice, tá? É um colchete, tá? Então, VET, colchete e o índice, tá? E a mesma coisa serve para mais valores. Então, VET, colchete, tá? Dentro do colchete, o que eu vou ter? Eu vou ter o C, e aí eu vou ter os índices que vão estar concatenados. Então, eu quero o índice 2, 5, 7 e 10, tá? Se eu der um Ctrl Alt aqui, vai me buscar esses valores: 5, 29, 43 e 64, que são o 2, tá? O 5, o 7 e o 10, que é o 64. Tá bem, pessoal? Então cuidado com esses colchetes aqui. Sempre que vocês forem acessar índices, tá? Colchetes. Além disso, o que eu posso fazer? Eu posso filtrar as buscas. Então eu posso utilizar aqueles operadores lógicos que a gente viu na outra aula, tá? Então o que eu vou ter aqui? Então eu vou ter o VET4. Vou passar dentro dos colchetes que os meus valores do VET4 tem que ser maiores do que 100 e os valores do VET4 menores que 333, tá? Então a combinação aqui é a cargo da imaginação de vocês. Podem fazer a combinação, utilizar os elementos que vocês quiserem, tá? Eu vou dar um Ctrl Enter aqui só para mostrar os elementos. Então ele vai buscar só esses elementos, tá? Uma coisa importante que eu queria comentar com vocês, que eu não estou alterando o vetor aqui, ó. Para mim alterar o vetor, eu teria que receber novamente no VET4. Eu só estou dizendo, né, que eu estou buscando no VET4. Eu não estou salvando esse novo conjunto, tá? Agora a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Tranquilo, pessoal? Pode ver que o conjunto aqui não se alterou, ó, tá? Como que eu faço para remover alguns valores, tá? Então eu passo o índice e coloco um sinal negativo na frente, tá? Então se eu quiser remover o valor de índice 1, eu dou um Ctrl Enter aqui, tá? Tá VET4 menos 1, colchete. Então pode ver que o 1 sumiu daqui, tá? Se eu quiser remover o de índice 100, então coloco um sinal negativo na frente do 100. Então o 100 é esse daqui, ó. É o 694. Se eu der um Enter, pode ver que como eu não alterei o conjunto, eu só estou fazendo uma busca, uma filtragem, digamos assim, o conjunto não mudou, tá? Na verdade, eu não tirei o elemento, eu só estou fazendo um teste, porque eu não salvei novamente esse conjunto de dados, tá? Não salvei esse vetor, eu só estou retirando aqui na amostra. Então, voltou para cá e o 694 sumiu, tá? E se eu quiser retirar dois elementos ao mesmo tempo, ou mais elementos, então o princípio é o básico, aquele de acessar por valores, tá? Então VET, colchete, o C, tá? Abre parênteses, menos 100, vírgula, menos 1, tá? E assim vocês passam os índices que vocês querem remover. Então removo os dois ao mesmo tempo, saiu o 1 e saiu o 994, né? Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo a remoção de valores de um vetor, né? Outra coisa, vetores, se não me engano no R, vetores vocês não precisam declarar o tamanho, tá? Então, quando você tiver máquina aí, tiver espaço, ele vai jogando lá para dentro, tá? Então, facilita bastante, né? Diferente do C que tem que fazer a alocação, né, da memória para poder criar um vetor dinamicamente. Que não. Algumas coisas também que a gente pode fazer é buscar o valor máximo do vetor. Então, como acho que a gente busca o valor máximo, é max. Max e passo como parâmetro o vetor. Aqui já não é mais colchete, tá, pessoal?
Colchetes é só quando eu trabalho com os índices, tá? Que já volta o parênteses. Então, VET4, valor máximo 694. O valor mínimo, tá? É o min, né? Min, que recebe o VET4, é o valor 1, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, o valor 1 aqui é o menor, tá? E o tamanho do vetor é pelo length, né? Então, length aqui recebe como parâmetro o vetor. Então, deixa eu só colocar aqui tamanho vetor. Tá? Se eu der aqui, então ele é um vetor de 100 posições. Tranquilo? No caso, esse vetor aqui ele já está ordenado, mas se eu quiser ordenar um vetor, eu posso utilizar a função sort. Então, vetor sort, vou dar um Ctrl Enter aqui, na verdade já está ordenado, né? Então não fez alteração nenhuma. Mas, por exemplo, o vetor 3, ele não está ordenado. Se vocês olharem aqui, está true, true e false. Se eu der um sort no vetor 3 aqui, o que ele vai ser? False, true e true. Tá? Podem ver que ele mostrou aqui que eu fiz a ordenação, mas aqui ele não alterou, porque a gente está naquela situação, a gente não está salvando o vetor, né? A gente só está fazendo uma filtragem. Tá? Se eu quiser ordenar em forma decrescente, eu acrescento um novo parâmetro, que é decreasing, tá? E seto esse parâmetro como true. Tá? Então, sort recebe vetor, vet4, vírgula, um novo parâmetro, decreased, tá? E seto como true. Dou um Ctrl aqui, Ctrl Enter, né? E aí pode ver que o vetor 4 aqui já foi ordenado de forma decrescente. Tá? Às vezes vocês têm um vetor também que ele não está ordenado pelos índices. Tá? Então vocês também podem fazer essa ordenação pelo índice, pelo valor do índice do vetor. Ou de qualquer outra estrutura. Tá? Para ordenar pelo índice, a função é order. Order vet4. Né? Estou passando o vetor 4 como parâmetro. Então, se eu der um Ctrl aqui, ele volta a ordenar o vetor, só que agora ele está ordenando não no sort como era o normal pelos valores contidos, né? Mas sim pelos índices do vetor. Tá? Outras coisas legais que a gente pode fazer. Eu vou criar mais duas sequências aqui, tá? Eu vou criar uma sequência de 1 variando de 7 em 7 até 10, de tamanho 10, então um vetor de 10 posições. Eu vou criar outra sequência de 1 variando de 9 em 9 também de 10 posições. Então vet 6 e vet 5 e vet 6. Então criou aqui, ó. Vocês podem olhar ali, tá ali os vetores, tá? O que eu posso fazer? Eu posso fazer a soma dos vetores. Então eu fiz a soma: 2, 8, 34, 50, 66 e assim acontece. Eu estou somando esses dois vetores. Então 1 mais 1, 2, 8 mais 10, 18, 15 mais 19, 34 e assim sucessivamente. Tá? Como eu disse para vocês, todas essas operações a gente não estava salvando, né? Não estava atualizando. Por exemplo, se eu tivesse aqui um sort, então eu ordenei de forma decrescente. Tá? Eu podia salvar isso, pode ver que o vetor 4 aqui não mudou, tá? Mas se eu colocasse vet4 recebe sort, eu ia alterar esse vetor. Agora alterou aqui, ó. Agora sim, esse vetor está salvo, tá? Então por isso que eu digo que a gente estava basicamente fazendo a filtragem, não alterando o vetor em si, tá? Mas se eu quiser voltar à posição original, o estado original, digamos assim, né, que é o mais correto, eu vou utilizar a função order. Então o vetor 4 vai receber order vet4. Então ele vai ordenar pelos índices. Tá? Tranquilo, pessoal?
Que mais que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver aqui, eu acho que ele voltou. Tá, vou botar vet4 aqui. Também vou ordenar agora por valores. Vou salvar ordenando por valores, tá? Beleza. Tudo na ordem. Eu só vou dar um vet4 aqui só para confirmar com vocês. Então, vet4. Tá lá, ordenado por valor agora. Então eu criei mais duas sequências aqui, o vet5 e o vet6, tá? E eu fiz a soma deles, tá? Só que agora a soma eu vou guardar em outro vetor. Eu vou criar um vetor v7 que vai receber a soma dos dois. Então criei o vetor v7, um Ctrl Enter agora para mostrar o vetor. E ele está aqui embaixo, tá? Quando eu criei ele já apareceu aqui na minha lista de objetos, tá? Então todos os objetos que eu estou criando eles estão aparecendo aqui. Dei um Ctrl Enter e ele apareceu aqui embaixo. Outra coisa legal que eu posso fazer também é adicionar valores constantes. Então eu tenho o vetor 7. Se eu pegar o vetor 7 e adicionar D3, tá? Automaticamente em todos esses elementos ele vai adicionar 3. Então se eu fizer um Ctrl Enter aqui, olha só, ele adicionou 3 em cada um desses elementos. Tá? Só que na verdade eu vou criar um vetor 8, que vai ser o vetor 7 acrescido de 3. Tá? Então, se eu der um Ctrl aqui, vai estar lá o meu vetor 8. Vetor 8, 5, 21, 37 e assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha um pouquinho com vetores. Tá? O que mais que a gente pode fazer aqui é trabalhar com elementos que, digamos, NA. Tá? O que são NA? São valores não disponíveis. O que significa que é not available? Tá? Ou seja, não existe um valor disponível. Eu não vou entrar muito nesses méritos aqui, mas às vezes acontecem falhas ou erros ou até lançamentos em conjunto e banco de dados que quando vocês vão fazer a importação pode ocorrer de voltar com esse tipo de situação. Tá? Valores não disponíveis, pode voltar com valores null. Tá? Então eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Então eu criei dois vetores aqui com 5 posições. Então 9, um valor não disponível, 8, um valor não disponível e o 7. E um vetor 10 normal aqui com todos os valores disponíveis. Tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, Ctrl Enter aqui. E se eu for fazer a soma do vetor 9 com o vetor 10, o que vai acontecer? Essa soma, nos valores não disponíveis, o resultado vai estar não disponível. Que já era esperado, né? Se o valor não é disponível, então não tem como fazer essa soma nessas posições. Tá? Mas como que eu posso contornar isso? É adicionar 0, né, nessa posição. Então eu vou acessar o vetor 9 na posição 2 e vou colocar o 0. E vou acessar o vetor 9 na posição 4, que é onde está o outro valor não disponível, e vou colocar 0 também. Se eu for acessar o vetor 9 agora, eu vou ver que agora está 9, 0, 8, 0 e 7. Tá? Então é assim que eu posso contornar esse tipo de problema. Tá? Eu também posso fazer a ocultação desses valores. Tá? Então eu tenho um vet11 aqui que eu criei, que tem 19, NA, 18, NA e 17. Tá? Então criei aqui. O SD, se não me engano, ele calcula o desvio padrão. Tá? Se eu for calcular o desvio padrão deste vetor 11, onde tem os valores não disponíveis, o que ele vai me resultar? Não disponível, porque para calcular o desvio padrão ele precisa de todos os valores. Como ele tem dois valores, ou que fosse, no caso, um valor que não está disponível, então ele não vai conseguir calcular, então o resultado vai ser não disponível. Tá? Eu posso remover esse NA para algumas operações.
E como que eu removo? Desculpa, pessoal. Como que eu removo? Eu utilizo, eu vou colocar aqui, ó, removendo. Eu utilizo NA, ponto, que é um parâmetro que eu passo, RM, de remove, e seto ele para true. Então eu passo a função de desvio padrão, SD, primeiro parâmetro, o vetor, que é onde eu quero calcular o desvio padrão, e o segundo parâmetro eu passo NA, né, que é valor não disponível, ponto RM, que é de remove, né, ou de remover, e seto ele como true. Tá? Então automaticamente ele vai remover esses valores não disponíveis, vai deixar o restante e vai calcular o desvio padrão. Então, calculei o desvio padrão, ele vai dar 1, tá? Porque está de 1 em 1, né? 19, 18, 17. Tá bem, pessoal? Então, eu quero que vocês fixem bem esses conceitos, tá? Executem esses exemplos, usem a criatividade de vocês, façam outros, testem, tá? Para vocês, como diria um professor que eu tive uma vez, tá? Exercitar o cérebro, tá? O cérebro é um músculo e precisa ser exercitado. Então, trabalhem ele, tá? Então, sugiro que vocês façam outros exemplos, testem outras variáveis, tá? Para maxificar essa situação, tá? Existe um conceito bem importante que é coerção, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada, tá? A coerção é que o R, se vocês declarar o vetor, ele tem que ser de um único tipo, né? Então ele é numérico, ele é de inteiros ou ele é lógico. Se vocês declararem um vetor, por exemplo, com um caractere C e 1, tá? Automaticamente ele vai converter esses valores, tá? Isso se chama coerção. E ele tem uma tabelinha de... não é prioridade, mas é uma ordem que ele faz a comparação e vê o que é mais fácil fazer a transformação, tá? Então, às vezes, isso pode facilitar a nossa vida e entender esse conceito de coerção é bem importante, tá? Mas isso eu deixo com vocês como tema de casa. Tá? O nosso próximo vídeo, esse vídeo eu acho que ficou bem longo, tá? Então já vamos acabar ele. O nosso próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre matrizes e talvez arrays, tá? Não sei se a gente vai ver junto, separado, mas vamos ver, tá? Então eu vou ficando por aqui. Quem gostar, dá like, se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!